Com vocês agora no ar, Rodrigo Almeida Teixeira, no canal História de Sucesso. Perde não! Tá nas mãos de Deus, pode acreditar. Bota pé na vida, confia que vai variar. Tá nas mãos de Deus, pode acreditar. Tudo tem seu tempo, mas tem que saber esperar. Com vocês agora no ar, Rodrigo Almeida Teixeira, no canal História de Sucesso. Perde não! Tá nas mãos de Deus, pode acreditar. Bota pé na vida, confia que vai variar. Tá nas mãos de Deus, pode acreditar. Tudo tem seu tempo, mas tem que saber esperar. Muito boa noite para você. Estamos começando o nosso programa Uma História de Sucesso, né? Hoje eu estou aqui com a Mariângela, indicada aí pela queridíssima Marilene Nena, né? Que a indicou para nós. Vamos conhecer a sua história hoje aqui, né? Mas antes de eu falar com a Mariângela, eu quero dar os meus recados de sempre, né? Você se inscreva no canal, aperta o like aí para me ajudar. E também você que puder e quiser contribuir com o nosso trabalho aí, com algum valor financeiro, o Pix é 045-196-949-90, mas no decorrer aí vai estar passando aí no rodapé para vocês. Olá, Mariângela, que prazer em tê-la aqui conosco. Muito boa noite para você. Boa noite, uma honra estar aqui. Então, minha amiga, me conta a sua história. Como é que você começou a ser atriz? É uma história longa, vou tentar resumir. Em 2017, eu sou pedagoga, né, de formação, e trabalhava como coordenadora pedagógica em uma escola numa cidade próxima aqui de Belo Horizonte, como coordenadora pedagógica. E me aposentei em 2017. Eu imaginei que eu iria ficar com a vida de aposentada, né? Levantar uma casa, ir ali no sacolão, ir ao médico e tal. Só que eu participava, na época, de um grupo de mulheres de empoderamento feminino. E fomos fazer um ensaio fotográfico. E a produtora do ensaio disse assim para mim: mas você é tão bonita, você devia fazer um curso de modelo e manequim. Eu fiquei surpresa, porque eu sou de uma época, eu tenho 61 anos, nasci em 1963, e quem eram as modelos? Eram as mulheres jovens, altas, magras e lindas. E aquilo depois ficou martelando na minha cabeça e tal, e aí eu entrei em contato com o professor, mandei umas fotos, enfim, fiz o curso de modelo e manequim, e antes de eu terminar o curso de modelo, eu fui contratada para fazer um ensaio fotográfico para o Dia das Mães em uma loja aqui em Belo Horizonte. E aí as coisas... Como é que foi a emoção de ser contratada assim, aos 61 anos de idade? Na época eu não tinha 61, não. Foi 2018. Ah, perdão. Tem 6 anos, então eu nem sei, estava com 55 anos. Uhum. Assim, eu achei muito bacana, né? Até porque eu não esperava. Eu resolvi seguir o conselho da produtora e fui. E eu já tinha, há muitos anos atrás, há mais de 30 anos atrás, havia uma agência de modelos aqui em Belo Horizonte que estava tentando trabalhar com mulheres reais, né? Eu até iniciei a carreira, fiz o curso, cheguei até a desfilar num grande shopping aqui em Belo Horizonte, mas era uma proposta muito contemporânea para a época.
E aí ele adormeceu e isso também ficou de lado. E aí fiz esse ensaio fotográfico e comecei a fazer muitos trabalhos. Já fiz vídeos internos de loja, já fiz comerciais e tal. E como modelo, já fiz alguns desfiles, mais desfiles beneficentes. Tinha muita gente nos desfiles que você fez? Qual foi o teu maior público? Foi no shopping, né? Porque a gente parou o shopping. Então, eu imagino que tinham mais de 2.000 pessoas. Tinha muita gente. Então, tinha na plateia, e a gente fez o desfile no andar térreo, né? E em todos os andares em cima tinha muita gente assistindo. Então, foi uma plateia bem grande. Que maravilha. Mas e aí? E depois saiu como vou dizer, uma chamada num grupo de modelos que eu participava no WhatsApp para um teste de atriz. Eu não sou atriz. E como ele não exigia experiência, eu fui. Vesti minha roupinha básica, né, de modelo, quando a gente vai em alguma seleção, que é uma roupinha preta, uma maquiagem bem leve, um sapatinho de salto, e fui. E lá eu fui fazer um teste para ser mãe do protagonista. Só que a hora que eu cheguei lá, quando eu me deparei com uma das candidatas, eu olhei e falei, não, esse papel é dela, por causa da postura, do jeito e tudo mais. Mas eu fiz a minha parte, fiz o melhor que eu pude, contracenei com vários atores, e na hora que eu estava indo embora, saúde, e na hora que eu estava indo embora, a diretora pediu para que eu fizesse um outro teste. Só que o outro teste eu tive tempo de me preparar, e nesse eu não tive. E quando eu fui para o teste mesmo, eu esqueci parte da fala, era a última frase. Nova notificação. E aí eu fiquei muito insegura, mas eu apertei as mãos do ator para ver se ele me dava uma deixa, ele não deu, aí eu o abracei e encerrei a cena. Pensando como modelo, porque era sempre assim, se você esqueceu, continua, porque ninguém sabe que está acontecendo alguma coisa. E aí eu encerrei a cena, a diretora disse assim para mim, olha, todo mundo, eu sei que você errou, mas ninguém que está aqui à sua volta sabe que você errou, você foi muito bem. E deu um sorriso, eu falei, bem, então eu pensei naquele momento, eu acho que eu passei nesse teste. Então, eu não fui para ser mãe do protagonista, mas eu fui mãe da protagonista. Então, foi esse meu primeiro trabalho como atriz, mas uma atriz sem experiência, né? Com a ajuda do Ricardo, da Big Boss, da Tita Fernandes, né? Qual foi o filme? Chama-se Eternamente Minha. Ele está no YouTube e está no formato filme e está no formato também uma minissérie. Por quê? Porque se o Ricardo fosse colocar todas as cenas no filme, o filme ia ficar muito extenso. Então, ele fez um compilado, né, não das melhores cenas, mas das cenas que davam sentido à história, e as demais cenas ele depois deixou de lado para quando ele pudesse montar a minissérie. Então, ele está no YouTube, no canal da Big Boss, como filme e como série. Uhum. E o que mais você fez pela Big Boss? Pela Big Boss eu fiz esse e fiz o Guardiões de Eclésia. Fiz uma pequena participação no Guardiões de Eclésia, mas é um filme que ainda não está pronto.
E aí, com essa vida de atriz, as coisas foram acontecendo, foram evoluindo, e aí uma seguidora minha me mandou uma dica de uma formação para trabalhar com estudantes de medicina. Eu seria, porque hoje aqui, eu não sei se em todas as cidades, mas aqui em Belo Horizonte e em Vespasiano, o curso de medicina, os estudantes começam a ter contato com os pacientes, né, no caso, atores e atrizes, a partir do segundo período. E aí eu fiz o curso, comecei a trabalhar, então hoje, nesse trabalho, eu sou atriz, né, com os meninos e meninas da medicina, então eu recebo um roteiro e vou para consulta, né? Então é como se fosse uma consulta com o médico mesmo, que começa sempre com a pergunta: como vai, tudo bem, que posso te ajudar? Então aí a consulta se desenrola. E aí, como atriz também, eu já fiz uma série que chama-se Azul Celeste, que eu sou uma jogadora de futebol entre aspas, né? Uma jogadora de futebol meio, como vou dizer, que manca muito. Sim, e já fiz também vídeo institucional e tal. Então, como atriz, hoje o meu trabalho mesmo é esse, como atriz nas consultas de medicina. E uma amiga... Mas hoje em dia você foca mais na modelagem, então? Eu nos dois. E, recentemente, eu fiz uma amiga, nós fizemos um curso de teatro juntas, e ela me convidou, depois de um tempo, ela me convidou para fazer um papel numa peça dela. E ela me disse o seguinte, que se eu tivesse o registro profissional, seria possível, ela ia dividir com todo mundo que tivesse o registro profissional, ela iria dividir a bilheteria. Falei com ela, nossa, mas não tem jeito, não tem informação. Ela falou, Mariângela, mas você tem tanta experiência, olha quanta coisa que você já fez, né? E aí eu juntei os meus documentos e levei até o sindicato, né, dos artistas aqui em Belo Horizonte. Eu fui aprovada, então eu tenho o registro profissional de atriz e o registro profissional de modelo. Uhum. E qual que é os teus projetos futuros como modelo atualmente? Como modelo assim, sempre estar disponível para os trabalhos, né? A gente tem, porque antigamente a gente saía há muitos anos atrás, porque eu tenho uma sobrinha que é modelo, então eu a acompanhava. Então, antigamente, ela saía com o book dela debaixo do braço e ia para a seleção. Hoje não, hoje é tudo WhatsApp e é tudo para ontem. Então, a pandemia facilitou muito, né, essa comunicação da gente. Então, agora está sempre antenada nas possibilidades de trabalho. Uhum. Você teve alguma passagem engraçada que você viveu como modelo ou como atriz? Você possa contar para nós? Como modelo e como atriz. Ou como atriz? Isso, deixa-me ver. Como modelo, que foi a minha primeira participação, né, quando eu era... Foi o meu primeiro desfile. Eu ainda tinha uma saída na verdade, foram 2 episódios. Foi um em que eu entrei, tudo direitinho, na hora de ir embora, na saída, eu tinha que trocar de lugar com a minha colega, né, com a outra companheira de passarela, e eu me esqueci. E em um outro desfile, o salto quebrou. Não acontece só com as meninas da Victoria's Secret de quebrar um salto, não. O meu salto também quebrou. E aí eu tive que terminar, eu fiz o desfile com um pé calçado e o outro pé andando na pontinha do pé. Não é engraçado, mas foi bem desafiador as duas, principalmente essa do salto quebrado. E como atriz, foi nessa peça de teatro que eu fiz, foi de
esquecer uma parte das minhas falas, né? E um colega entrou na minha fala e eu entrei na fala dele, a gente fez uma confusão, mas no final tudo deu certo e só a gente sabia que estava errado, a plateia não sabia e deu tudo certo. Uhum. Como é que é para você seguir carreira como modelo aos 60 anos de idade? O que acontece? Há alguns anos atrás, quando eu comecei, era um mercado mais restrito. Aqui em Belo Horizonte, nós tínhamos 2 pessoas, era eu e a Veroca Silva. E agora não, as mulheres descobriram que o mundo da moda, o mundo do comercial, ele não é feito só para jovem, né? Ele é feito para todo mundo. Então, eu vejo o meu trabalho, para mim, é muito importante, né? Para a minha autoestima, para o dinheirinho, né, que entra com esses trabalhos, mas principalmente para servir de inspiração para outras mulheres, que independente da idade que elas têm, do corpo que elas têm, elas são mulheres e são capazes de estar em qualquer lugar. Uhum. O povo que te conhece, assim, quando você fala que é modelo, você não enfrenta muito preconceito? Bom, eu sou muito dona do meu nariz, não sei se é também por causa desse meu jeitão de professor e eu sou muito alta, né, e grandona. Então, quando eu falo que eu sou modelo e que eu sou atriz, mas eu nunca falo que eu sou modelo e atriz. Eu falo que eu sou atriz e modelo. Porque o modelo, você falar que é modelo, existe ainda o estereótipo de pensar, falou em modelo, pensou na Gisele Bündchen, né? E eu estou debaixo em termos assim de comparação, eu sou muito mais velha do que ela, eu não tenho o corpo dela e tudo mais. Então, eu sempre falo que eu sou atriz e modelo. O modelo, na minha faixa etária, ele sofre preconceito, sim, só que isso tem mudado, porque o que você tem visto na TV, em comerciais e tudo mais, que tem crianças, tem jovens, tem senhores mais velhos, tanto na televisão como em outdoors. Então, é um mundo que está, aos poucos, está se modificando e está incluindo as pessoas, né? As pessoas mais velhas, os gordos, os magros, os cegos, os cadeirantes e tudo mais. Então, por isso que eu sempre falo que eu sou atriz e modelo. Maravilha. Eu queria te agradecer, então, minha amiga, a tua presença aqui no nosso programa. Se você quer colocar mais alguma história, fica à vontade. Tá, o que eu quero dizer é que para todas as mulheres e para todos os homens, né, que têm mais de 55 anos, que estão na minha faixa etária, que não era sonho meu ser atriz e modelo, as coisas foram acontecendo e eu estou trabalhando para que isso evolua, né? Mas o que eu quero, a mensagem que eu quero deixar é que todas as pessoas, independente da faixa etária e do desejo que elas têm, que o sonho que elas têm que lutar, porque quando a gente quer, a gente faz que as coisas difíceis se tornem possíveis. Maravilha. Quem que você quer indicar aí para um programa futuro? Eu gostaria de indicar Tita Fernandes, que é diretora. Já está na lista? Já está com a Marilene Nena. E quem eu posso indicar também é a Carla Belônia, que é uma modelo também. Ela é modelo mesmo. Ela deve estar na faixa de uns 45 anos e é uma mulher belíssima que está fazendo um excelente trabalho. Maravilha. Essa foi a atriz e modelo Mariângela, meu povo. Até o próximo programa. Deixa um beijo a todos e vai se inscrevendo e deixando o like aí. Muito boa noite para você. Estamos começando o nosso programa Uma História de Sucesso, né?
Hoje eu estou aqui com a Mariângela, indicada aí pela queridíssima Marilene Nena, né, que a indicou para nós. Vamos conhecer a sua história hoje aqui, né? Mas antes de eu falar com a Mariângela, eu quero dar os meus recados de sempre, né? Você se inscreva no canal, aperta o like aí para me ajudar, e também você que puder e quiser contribuir com o nosso trabalho aí, com algum valor financeiro, o Pix é 045 196 949 90, mas no decorrer aí vai estar passando aí no rodapé para vocês. Olá, Mariângela, que prazer em tê-la aqui conosco. Muito boa noite para você. Boa noite, uma honra estar aqui. Então, minha amiga, me conta a sua história. Como é que você começou a ser atriz? É uma história longa, vou tentar resumir. Em 2010, eu sou pedagoga, né, de formação, e trabalhava como coordenadora pedagógica em uma escola numa cidade próxima aqui de Belo Horizonte, como coordenadora pedagógica. E me aposentei em 2017. Eu imaginei que eu iria ficar com a vida de aposentada, né? Levantar uma casa, ir ali no sacolão, ir ao médico e tal. Só que eu participava, na época, de um grupo de mulheres de empoderamento feminino. E fomos fazer um ensaio fotográfico. E a produtora do ensaio disse assim para mim: mas você é tão bonita, você devia fazer um curso de modelo e manequim. Eu fiquei surpresa, porque eu sou de uma época, eu tenho 61 anos, nasci em 1963, e quem eram as modelos? Eram as mulheres jovens, altas, magras e lindas. E aquilo depois ficou martelando na minha cabeça e tal, e aí eu entrei em contato com o professor, mandei umas fotos, enfim, fiz o curso de modelo e manequim, e antes de eu terminar o curso de modelo, eu fui contratada para fazer um ensaio fotográfico para o Dia das Mães em uma loja aqui em Belo Horizonte. E aí as coisas... Como foi a emoção de ser contratada assim, aos 61 anos de idade? Na época eu não tinha 61, não. Foi 2018. Ah, perdão. Tem 6 anos, então eu nem sei, estava com 55 anos. Uhum. Assim, eu achei muito bacana, né? Até porque eu não esperava. Eu resolvi seguir o conselho da produtora e fui. E eu já tinha, há muitos anos atrás, há mais de 30 anos atrás, havia uma agência de modelos aqui em Belo Horizonte que estava tentando trabalhar com mulheres reais, né? Eu até iniciei a carreira, fiz o curso, cheguei até a desfilar num grande shopping aqui em Belo Horizonte, mas era uma proposta muito contemporânea para a época. E aí ele adormeceu e isso também ficou de lado. E aí fiz esse ensaio fotográfico e comecei a fazer muitos trabalhos, já fiz vídeos internos de loja, já fiz comerciais e tal. E como modelo, já fiz alguns desfiles, mais desfiles beneficentes. Tinha muita gente nos desfiles que você fez? Qual foi o teu maior público? Foi no shopping, né? Porque a gente parou o shopping. Então, eu imagino que tinham mais de 2.000 pessoas. Tinha muita gente. Então, tinha na plateia, e a gente fez o desfile no andar térreo, né? E em todos os andares em cima tinha muita gente assistindo. Então, foi uma plateia bem grande. Que maravilha. Mas e aí? E depois saiu como vou dizer, uma chamada num grupo de modelos que eu participava no WhatsApp para um teste de atriz. Eu não sou atriz.
E como ele não exigia experiência, eu fui. Vesti minha roupinha básica, né, de modelo, quando a gente vai em alguma seleção, que é uma roupinha preta, uma maquiagem bem leve, um sapatinho de salto, e fui. E lá eu fui fazer um teste para ser mãe do protagonista. Só que a hora que eu cheguei lá, quando eu me deparei com uma das candidatas, eu olhei e falei, não, esse papel é dela, por causa da postura, do jeito e tudo mais. Mas eu fiz a minha parte, fiz o melhor que eu pude, contracenei com vários atores, e na hora que eu estava indo embora, saúde, e na hora que eu estava indo embora, a diretora pediu para que eu fizesse um outro teste. Só que o outro teste eu tive tempo de me preparar, e nesse eu não tive. E quando eu fui para o teste mesmo, eu esqueci parte da fala, era a última frase. Nova notificação. E aí eu fiquei muito insegura, mas eu apertei as mãos do ator para ver se ele me dava uma deixa, ele não deu, aí eu o abracei e encerrei a cena. Pensando como modelo, porque era sempre assim, se você esqueceu, continua, porque ninguém sabe que está acontecendo alguma coisa. E aí eu encerrei a cena, a diretora disse assim para mim, olha, todo mundo, eu sei que você errou, mas ninguém que está aqui à sua volta sabe que você errou, você foi muito bem. E deu um sorriso, eu falei, bem, então eu pensei naquele momento, eu acho que eu passei nesse teste. Então, eu não fui para ser mãe do protagonista, mas eu fui mãe da protagonista. Então, foi esse meu primeiro trabalho como atriz, mas uma atriz sem experiência, né? Com a ajuda do Ricardo, da Big Boss, da Tita Fernandes, né? Qual foi o filme? Chama-se Eternamente Minha. Ele está no YouTube e está no formato filme e está no formato também uma minissérie. Por quê? Porque se o Ricardo fosse colocar todas as cenas no filme, o filme ia ficar muito extenso. Então, ele fez um compilado, né, não das melhores cenas, mas das cenas que davam sentido à história, e as demais cenas ele depois deixou de lado para quando ele pudesse montar a minissérie. Então, ele está no YouTube, no canal da Big Boss, como filme e como série. Uhum. E o que mais você fez pela Big Boss? Pela Big Boss eu fiz esse e fiz o Guardiões de Eclésia. Fiz uma pequena participação no Guardiões de Eclésia, mas é um filme que ainda não está pronto. E aí, com essa vida de atriz, as coisas foram acontecendo, foram evoluindo, e aí uma seguidora minha me mandou uma dica de uma formação para trabalhar com estudantes de medicina. Porque hoje aqui, eu não sei se em todas as cidades, mas aqui em Belo Horizonte e em Vespasiano, o curso de medicina, os estudantes começam a ter contato com os pacientes, né, no caso, atores e atrizes, a partir do segundo período. E aí eu fiz o curso, comecei a trabalhar, então hoje, nesse trabalho, eu sou atriz, né, com os meninos e meninas da medicina, então eu recebo um roteiro e vou para consulta, né? Então é como se fosse uma consulta com o médico mesmo, que começa sempre com a pergunta: como vai, tudo bem, que posso te ajudar? Então aí a consulta se desenrola. E aí, como atriz também, eu já fiz uma série que chama-se Azul Celeste,
que eu sou uma jogadora de futebol entre aspas, né? Uma jogadora de futebol meio, como vou dizer, que manca muito. Sim, e já fiz também vídeo institucional e tal. Então, como atriz, hoje meu trabalho mesmo é esse, como atriz nas consultas de medicina. E uma amiga... Mas hoje em dia você foca mais na modelagem, então. Eu nos dois. E, recentemente, uma amiga, nós fizemos um curso de teatro juntas, e ela me convidou, depois de um tempo, ela me convidou para fazer um papel numa peça dela. E ela me disse o seguinte, que se eu tivesse o registro profissional, seria possível, ela ia dividir com todo mundo que tivesse o registro profissional, ela iria dividir a bilheteria. Falei com ela, nossa, mas não tem jeito, não tem informação. Ela falou, Maria Ângela, mas você tem tanta experiência, olha quanta coisa que você já fez, né? E aí eu juntei os meus documentos e levei até o sindicato, né, dos artistas aqui em Belo Horizonte. Eu fui aprovada, então eu tenho o registro profissional de atriz e o registro profissional de modelo. Uhum. E qual que é os teus projetos futuros como modelo atualmente? Como modelo é sempre estar disponível para os trabalhos, né? A gente tem, porque antigamente a gente saía há muitos anos atrás, porque eu tenho uma sobrinha que é modelo, então eu a acompanhava. Então, antigamente, ela saía com o book dela debaixo do braço e ia para a seleção. Hoje não, hoje é tudo WhatsApp e é tudo para ontem. Então, a pandemia facilitou muito, né, essa comunicação da gente. Então, agora está sempre antenada nas possibilidades de trabalho. Uhum. Você teve alguma passagem engraçada que você viveu como modelo ou como atriz, você possa contar para nós? Como modelo e como atriz. Ou como atriz? Isso, deixa-me ver. Como modelo, que foi a minha primeira participação, né, foi o meu primeiro desfile. Eu ainda tinha uma saída na verdade, foram 2 episódios. Foi um em que eu entrei, tudo direitinho, na hora de ir embora, na saída, eu tinha que trocar de lugar com a minha colega, né, com a outra companheira de passarela, e eu me esqueci. E em um outro desfile, o salto quebrou. Não acontece só com as meninas da Victoria's Secret de quebrar um salto, não. O meu salto também quebrou. E aí eu tive que terminar, eu fiz o desfile com um pé calçado e o outro pé andando na pontinha do pé. Não é engraçado, mas foi bem desafiador as duas, principalmente essa do salto quebrado. E como atriz, foi nessa peça de teatro que eu fiz, foi de esquecer uma parte das minhas falas, né? E um colega entrou na minha fala e eu entrei na fala dele, a gente fez uma confusão, mas no final tudo deu certo e só a gente sabia que estava errado, a plateia não sabia e deu tudo certo. Uhum. Como é que é para você seguir carreira como modelo aos 60 anos de idade? O que acontece? Há alguns anos atrás, quando eu comecei, era um mercado mais restrito. Aqui em Belo Horizonte, nós tínhamos 2 pessoas, era eu e a Veroca Silva. E agora não, as mulheres descobriram que o mundo da moda, o mundo do comercial, ele não é feito só para jovem, né? Ele é feito para todo mundo. Então, eu vejo o meu trabalho, para mim, é muito importante, né? Para minha autoestima, para o dinheirinho, né, que entra com esses trabalhos, mas principalmente para servir de inspiração para outras mulheres, que independente da idade que elas têm, do corpo que elas têm,
elas são mulheres e são capazes de estar em qualquer lugar. Uhum. O povo que te conhece, assim, quando você fala que é modelo, você não enfrenta muito preconceito? Eu sou muito dona do meu nariz, não sei se é também por causa desse meu jeitão de professor e eu sou muito alta, né, e grandona. Então, quando eu falo que eu sou modelo e que eu sou atriz, mas eu nunca falo que eu sou modelo e atriz. Eu falo que eu sou atriz e modelo. Porque o modelo, você falar que é modelo, existe ainda o estereótipo de pensar, falou em modelo, pensou na Gisele Bündchen, né? E eu estou debaixo em termos assim de comparação, eu sou muito mais velha do que ela, eu não tenho o corpo dela e tudo mais. Então, eu sempre falo que eu sou atriz e modelo. O modelo, na minha faixa etária, ele sofre preconceito, sim, só que isso tem mudado, porque o que você tem visto na TV, em comerciais e tudo mais, que tem crianças, tem jovens, tem senhores mais velhos, tanto na televisão como em outdoors. Então, é um mundo que está, aos poucos, está se modificando e está incluindo as pessoas, né? As pessoas mais velhas, os gordos, os magros, os cegos, os cadeirantes e tudo mais. Então, por isso que eu sempre falo que eu sou atriz e modelo. Maravilha. Eu queria te agradecer, então, minha amiga, a tua presença aqui no nosso programa. Se você quer colocar mais alguma história, fica à vontade. Tá, o que eu quero dizer é que para todas as mulheres e para todos os homens, né, que têm mais de 55 anos, que estão na minha faixa etária, que não era sonho meu ser atriz e modelo, as coisas foram acontecendo e eu estou trabalhando para que isso evolua, né? Mas o que eu quero, a mensagem que eu quero deixar é que todas as pessoas, independente da faixa etária e do desejo que elas têm, que o sonho que elas têm que lutar, porque quando a gente quer, a gente faz que as coisas difíceis se tornem possíveis. Maravilha. Quem que você quer indicar aí para um programa futuro? Eu gostaria de indicar Tita Fernandes, que é diretora. Já está na lista? Já está com a Marilene Nena. E quem eu posso indicar também é a Carla Belônia, que é uma modelo também. Ela é modelo mesmo. Ela deve estar na faixa de uns 45 anos e é uma mulher belíssima e que está fazendo um excelente trabalho. Maravilha. Essa foi a atriz e modelo Mariângela, meu povo. Até o próximo programa. Deixa um beijo a todos e vai se inscrevendo e deixando o like aí.